Shalom, meus queridos e amados ínclitos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui, pastor Ilmar Sackler César, resumidamente, né? Falamos aqui ao vivo de Caldas da Rainha, oeste de Portugal, e o distrito é Leiria, que é o estado, e nós estamos na Europa, servindo agora na Assembleia de Deus Fogo para a Europa. Sou pastor superintendente aqui da igreja desde janeiro desse ano 2023. E estamos aqui também falando pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário aqui da nossa igreja ADEF. O fundador da ADEF e o presidente é o pastor Abraham Robinson Ferreira. Estamos com 13 anos, vamos fazer 13 anos agora de fundação do ministério. Já estamos com quase 30 igrejas em 7 países, né? Aqui da Europa e um país africano. Nós temos o nosso Centro de Excelência da Educação Cristã, que é o seminário da ADEF. Também somos professor do SEC. Também somos vice-diretor do Conselho de Educação e Cultura Cristã da convenção aqui da ADEF. E, queridos, estamos falando também pelo Centro de Excelência da Educação Cristã e pelo Centro Bereshit de Cultura, que é a nossa instituição de ensino que criamos no Brasil em 1992, faz 31 anos agora, que tem todos os cursos disponíveis aí nas plataformas. Agora só temos cursos virtuais. Durante 27 anos tivemos cursos presenciais. Desde a pandemia, passamos para virtual. Está tudo na plataforma. Se você quiser fazer, procure nossos contatos na descrição do vídeo. Se não, pode estudar à vontade e faça bom proveito. Deus abençoe. Estamos ministrando as aulas do curso de especialização bíblica em Pentateuco Gênesis. Essa é a matéria número 6, chamada de Abrão e Abraão. Várias matérias já foram estudadas, ainda temos algumas por estudar. São 9 matérias. Esses cursos de especialização bíblica são cursos de curta duração, são apenas 15 horas aulas, são 9 matérias apenas de cada livro da Bíblia. Estamos na aula de número 5, na aula passada falamos um pouco mais sobre as diferenças da chamada de Abraão de Harã ou de Ur, na Mesopotâmia. Cremos, repetimos aqui, que ele foi chamado estando em Harã. Penso eu que já tinha uns 15 anos que ele estava ali, ele teria saído com 60 anos, ele teria saído de Ur, depois que recebeu a notícia que Noé morreu. Quando ele tem 60 anos, 9 vezes avô dele, Noé, morreu. Então, eu penso que ele saiu por causa disso. Mas também, consultando a Septuaginta, que é a versão grega, né, do ano 280 a.C., a gente vê que foi por causa da luminária. Foi uma questão de idolatria com a deusa Nana e o deus Sim, que era o deus da lua. A cidade de Ur tem a ver com lua, com luminar, com labareda, né? Vimos aqui os 4 vocábulos da palavra Ur. A aula de hoje vamos ver a linha do tempo de Abraão. Abrão e Abraão, né? Vamos começar então com o nascimento de Abrão. As datas que eu vou passar aqui são as datas do tempo de Adão para cá, tá bom? Desde Adão, desde ser depois de Cristo, descer, né, que não existe, que é a era cristã, vai ser então depois de Adão, DA. Então Abrão, filho de Terá, nasceu em 1946, depois de quem? De Adão. Se ele nasceu isso o dilúvio foi no ano 1656, ele nasceu em 1946, quase 300 anos depois do dilúvio, é que nasceu Abrão. Noé é 9 vezes avô dele, e ele nasceu na cidade de Ur, da Mesopotâmia. Seu pai Terá tinha 70 anos, pode ser que seja trigêmeo e nasceu os 3 juntos. Ou pode ser que nasceu os 3 quando ele tinha 70 anos, colocando Abrão como último, ou como primeiro. Então, 70, 71, 72, já que ele é primogênito. Ou pode ser que nasceu em 68, 69 e 70, da idade de Terá, pai dele. Certo é que o avô dele tinha 890 anos e eles viveram 60 anos no mesmo tempo. Aos 48 anos, ele tem o primeiro funeral depois do dilúvio. Morreu, sabe quem? Peleg, seu penta-avô. Penta-avô do Abrão, morreu quando ele tinha 48 anos de idade. No ano seguinte, mais um funeral. Morre o bisavô dele, chamado Naor, que leva o nome do irmão dele, né? O irmão de Abrão chama Naor, em homenagem ao seu bisavô, chamado Naor, né? Então, aos 49 anos, morreu esse, vamos ver se é isso mesmo, se é bisavô, agora eu fiquei com dúvida aqui. Abrão é filho de Terá, neto de Naor. Então, não é bisavô, né? É avô. Morreu seu avô.
aos 49 anos. Então, um ano morreu o pentavô, no outro ano morreu o avô. Porque o Terá é filho, o Abraão é filho de Terá, Terá é filho de Naor. Aos 60 anos, mais o funeral, morreu o patriarca de todos, o homem que viveu nos dois mundos. Viveu antes do dilúvio, 600 anos, e depois do dilúvio, 350. Morreu Noé. Penso eu que foi nessa data que ele saiu, o Terá saiu de Ur, indo para Canaã e parou em Arã. 75 anos, ele é chamado por Yahvé. Abraão tem 75 anos, quando Deus aparece, ele chama ele está em Arã. Ele está cansinho em Arã. E então seu pai tem 145 anos. Aos 78 anos, ele não está mais ali, em Arã, ele já está em Canaã, talvez esteja no Egito, que houve uma fome, não se sabe quanto tempo ele desceu, foi parar no Egito, ficou quantos anos ficou lá? Morreu Reu. Reu é tetravô. Vamos conferir, né? Bisavô, Naor, está certo. Serug é trisavô e aqui morreu agora o Reu, que é tetravô. Abraão é tataraneto do nosso Reu. Ele tinha 78 anos, já tinha 3 anos, tinha saído da cidade de Arã. Não está mais em família, já tem 3 anos, né? Que está na terra de Canaã. Aos 86 anos, nasceu Ismael, filho dele com Agar. Aos 100 anos, nasceu Isaque, filho dele com Sara. Não é mais Sarai, é Sara. Aos 101 anos, morreu Serug, trisavô dele. Já tem quantos anos que ele está fora de lá? Né? 26 anos que ele saiu de Arã. Aos 103 anos, vamos ter a festa de desmamamento, o desmame de Isaque. Nós vamos ficar com 3 anos, porque a tradição chega a falar em 5, mas na Bíblia diz lá no tempo do rei Ezequias, que a partir dos 3 anos tinha que dar comida para as crianças, na cota do ministério sacerdotal do templo. Então nós entendemos que até 3 a criança mamava, depois de 3 ela passa a alimentar regularmente. Então Isaac está com 3 anos, Ismael tem 17 anos, Abraão está com 103 anos. Nesse dia aí, acontece que nessa data também, de 103 anos, tá, 17 anos, Ismael é expulso, né, com a mãe dele. Aos 135 anos de Abraão, morre o pai dele, com 205 anos em Arã. 60 anos depois que ele saiu de lá, morreu o pai dele. 2 anos depois morreu a mulher dele, Sara. Morreu com 127 anos, ela era 10 anos mais nova do que Abraão. Aos 140 anos é um casamento de Isaque. Penso eu também, não tem fundamentação bíblica isso aqui, que ele casou com Quetura nessa data aqui. Foi um casamento só, feito com os dois. E ele viria a ter 5 meninos, 6, né? Zinran, Joquissã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Ele ia ter 6 filhos com Quetura. Então Abraão foi pai de um menino Ismael, um menino Isaque, e mais 6, 8 filhos que ele teve, de 86 anos até os 140 e poucos. Aos 148 anos, morre o seu 8 vezes avô, Arfaxade. Arfaxade é um daqueles que é no início, depois do dilúvio, né? Ele vem a ser neto de Noé, sem Arfaxade. Aos 160 anos, nasceu gêmeos na casa de Abraão. Isaac tem 2 meninos juntos, Esaú e Jacó, que vão viver 15 anos com o Abraão. Lembrando que Abraão viveu bastante tempo, né? Quantos anos Abraão viveu? Abraão, deixa eu ver aqui. Abraão viveu quantos anos com Noé? 60 anos. Ele viveu 60 anos com Noé. Então, Noé passou para ele. Noé viveu com Matusalém. Matusalém viveu com Adão. Então, Adão passa para Matusalém. Matusalém passa para Abraão, para Noé. Noé passa para Abraão. Abraão passa para Isaac. Abraão passa para Jacó. Passou para Isaac e para Jacó. Então, Abraão viveu 15 anos com um netinho chamado Jacó. Aos 175 anos, ele morre. Então, nós estamos no ano 2121, depois de Adão. Então, ele nasceu em 1946, depois do Adão. Morreu em 2121, depois do Adão.
Abraão é neto 18 vezes de Adão. 18 vezes se você sair somando até lá. E de Adão até Abraão tem 19 gerações, né? Porque se ele é 18 para cima, com mais ele, 19. Então é isso, vamos ficando por aqui com essa aula de hoje, que é a linha do tempo na vida de Abraão. Fica na paz. E de Abraão também, né? Fica na paz. Tchau, tchau.